nossa última reunião, a gente tinha passado para você a agenda, a nossa sugestão de adequação do cronograma, e aí veio uma demanda sua para a gente tentar inverter as etapas da meta 1 para dar prioridade para a elaboração do caderno do CISAM. A gente sentou internamente, entende que dá para a gente fazer isso, e o que a gente está querendo apresentar para ti hoje é uma proposta de cronograma desta entrega, deste caderno, como que isso impacta as outras etapas, como a gente está pensando depois do impacto disso nas outras etapas desta meta, e na meta do curso, porque a gente também tinha uma etapa da meta do curso para ser entregue esse ano, então isso a gente vai mostrar para ti. E aí avançar, depois da gente pactuar esse cronograma, avançar já para uma proposta do sumário. Então a gente fez toda uma análise do documento, e aí a gente está trazendo para vocês, para você, o que a gente analisou de cada uma das seções do documento, o que a gente está propondo de atualização e como trabalhar isso, e já trazer para você também algumas sugestões de outros documentos, que a gente fez uma busca de outros materiais que a gente entende que tem um layout interessante para já começar a pensar na forma de apresentação desses conteúdos também. Então, a gente vai te trazer bastante informação em função do tempo da reunião. Eu acho que a gente não vai conseguir avançar em grandes pactuações hoje, mas eu acho que é importante a gente te explicar o que a gente está pensando, e aí depois você conseguir olhar com calma todo o material, e se precisar de mais alguma outra informação, a gente vai conversando para alinhar essa produção. A nossa preocupação mesmo é começar a gente pactuar o sumário, para que a equipe, a gente possa começar a entrar num processo de produção de conteúdo mesmo, né, e avançar na atualização do documento. Mas vamos lá, então. Eu vou apresentar, e aí Cris e Mi, fiquem à vontade para intervir, e Cíntia também, a hora que vocês acharem necessidade para tirar alguma dúvida ou explicar alguma outra situação, tá? Então, a gente organizou essa apresentação nesses 3 tópicos: o cronograma, a estrutura geral do documento, e pensar depois na estrutura de sumário e os temas de cada uma das sessões. Então, no cronograma, Cíntia, a gente estava previsto no TED para iniciar esta etapa em janeiro deste ano, com conclusão em março do ano que vem. A gente tinha feito uma proposta para você, na última reunião, de iniciar em maio e entrega em julho, e aí você fez a solicitação da gente tentar fazer essa entrega até o final do ano. Então, a gente iniciaria agora em abril todo esse processo de construção e análise do documento para entrega em dezembro. E aí, a gente entende que é possível fazer isso, e aí o que a gente está sugerindo é que a atualização da cartilha do CISAM, a elaboração da cartilha de segurança alimentar na primeira infância e de educação alimentar, nutricional e direito humano nos serviços socioassistenciais, a gente comece a partir de setembro, porque no nosso cronograma, que depois a gente vai detalhar para você, a gente está programando fazer a entrega de todos os conteúdos do caderno 1 do CISAM para vocês validarem até setembro. Então, a nossa ideia é, a gente faz essa entrega de conteúdo, a gente começa a tocar as outras etapas desta meta. E a proposta, e a meta 2, que é a do curso, da produção dos materiais do curso, a gente tinha uma entrega prevista para agosto desse ano, que era a entrega de uma proposta de matriz de conteúdo, e já pensando uma ideia de diagramação também dos materiais do curso. E aí a gente está sugerindo agora para jogar para novembro, porque daí a gente consegue também deixar toda a equipe deslocada para a produção do caderno 1 do CISAM. Tá? Cíntia, não sei se tu queres fazer algum comentário aqui, fazer alguma ponderação. Ok? Tá, valeu, vamos embora. Então, Cíntia, dentro da produção do caderno 1 do CISAM, a gente dividiu ele em 4 processos, tá? Um que é a definição da estrutura do documento, do sumário e dos temas, que é isso que a gente está apresentando para você agora. Um segundo processo, que é a elaboração dos conteúdos. Um terceiro processo, que é a diagramação. E o último processo, que é a entrega, então, do documento do relatório final de execução desta etapa. E aí a gente previu alguns prazos, né, alguns tempos aí para a entrega de cada um desses processos. Então, esse processo 1, que é o que a gente está apresentando para você agora, a gente está colocando hoje como apresentação da proposta, e aí a gente precisaria de uma validação desta proposta, de sumário e dos temas que vão ser abordados dentro de cada uma dessas sessões,
E aí a gente está sugerindo isso para a próxima semana, para que depois, até o dia 20 ainda desse mês, a gente consiga fazer alguma adequação daquilo que vocês sugerirem para a gente, para apresentar uma versão final e a gente conseguir, então, ir avançando na produção dos conteúdos. Tá? Aqui os tempos são curtos, porque para a gente vai ser importante a gente já definir isso com celeridade para a gente começar a fazer a produção dos conteúdos mesmo. Né? Então, é mais nesse sentido. O processo 2, que é a elaboração dos conteúdos, então, a gente está planejando iniciar ele, a entrega para vocês de apresentação das propostas de conteúdo por sessão, a partir do dia 20 de junho. Então, a gente está querendo fazer uma entrega, não entregar todos os conteúdos de uma única vez para vocês validarem, mas a gente ir fechando sessão por sessão e fazendo a entrega para vocês, tendo como tempo limite o dia 2 de setembro para entregar todos os conteúdos. E por isso que a nossa sugestão é que as outras etapas dessa meta, elas comecem em setembro, né? Que daí a gente consegue estar mais tranquilo depois de estar entregue todos os conteúdos desse documento. E aí também, a partir do dia 27 de junho até dia 23 de setembro, a nossa ideia é que o Ministério vocês vão validando os conteúdos que a gente vai apresentando, mas com tempo limite no dia 26 de setembro, da validação dos conteúdos, para que a gente tenha aí em torno de 30 dias para apresentar a versão final dos conteúdos por sessão para vocês. O processo 3 depois é o da diagramação. Então, a ideia é que em outubro a gente tenha fechado a parte dos conteúdos validados, e aí a gente vai para uma finalização de diagramação, e a ideia é que a gente tenha uma proposta de apresentação dessa diagramação para vocês no dia 18 de novembro, para que vocês tenham 15 dias para fazer essa validação da diagramação e sugestões para a gente, e a gente consiga, então, mais 2 semanas para poder apresentar a versão final do documento diagramado a partir de qualquer sugestão que vocês tenham. E aí a gente faz a entrega final para vocês a partir dessa definição, vai ser bem para final de dezembro. Aí aqui uma dúvida, Cíntia. É um cronograma bem apertado, que vai demandar muito também de como que vocês vão conseguir fazer dentro do Ministério o processo de validação desses documentos, né, os tempos de vocês. Então, a gente também deu tempos que não são muito longos para vocês validarem, mas foi o que a gente conseguiu arranjar. O que você colocou para a gente na reunião passada era que a ideia é que o documento fosse terminado esse ano para que fosse apresentado na reunião da Kaizen, que ia acontecer em dezembro. Que acredito eu que vai acontecer antes do dia 23 de dezembro. Então, a gente aqui não conseguiria, dentro do que a gente elaborou de cronograma, ter o documento diagramado para uma possível reunião da Kaizen em dezembro, que a gente não sabe quando é que vai acontecer, tá, Cíntia? Então, a gente queria alinhar esse cronograma, o que tu acha, se é factível, se não é. Uma preocupação nossa são os tempos de vocês, Cíntia. Quem dentro do Ministério faria essa validação, se é só você, ou tu vai ter que pactuar isso com outras pessoas, ou com a própria Kaizen, e isso poderia, então, fazer que os tempos precisassem ser estendidos. A gente queria entender melhor isso para a gente pensar junto como organizar esse cronograma, se é factível mesmo fazer a entrega esse ano e qualquer ajuste que a gente precise fazer aqui. Nick, eu gostei até mesmo dos prazos. A gente está com 2 cursos com outras universidades, Universidade Federal de Goiás e de Viçosa, e os prazos até que apresentados foram bem inferiores a esses e foram difíceis para a gente cumprir, porque a gente não faz só isso, né? A gente tem uma série de coisas e a equipe está extremamente reduzida. Cada hora sai uma pessoa da equipe. Então, tá bem desafiante esse tempo lá na coordenação, no departamento em si. Mas eu vi aí que você deu mais ou menos, tem documentos, são 15 dias, são 10 dias, acredito que a gente consiga. Nem sempre a gente vai conseguir discutir isso no comitê, que provavelmente vai ser o comitê de monitoramento da Kaizen, que, né, não está formalizado, a gente está esperando todos os ministérios encaminhar os representantes para a gente poder fazer a publicação, mas é bem provável que seja nesse comitê. E aí a gente pode chamar, a gente pode precisar ser necessariamente uma reunião extraordinária, a gente pode mandar o documento para eles por e-mail e eles fazerem as considerações e mandar para a gente.
Então, acho que um prazo aí, em média, né, de 10, 15 dias, às vezes uma semana é o ideal. Nem sempre a gente vai conseguir a resposta de todos eles, mas a Kaizen, a nível de consulta, a nível a nível de realmente de decisão, vai ser nível de departamento. Então, provavelmente, só com o nosso diretor que a gente consegue pegar o documento, fazer talvez ali uma interferência ou outra e apresentar para ele, aí é mais rápido. Mas por hora vai ser tá desse jeito. Então, acho que esse cronograma a gente consegue cumprir. E caso a gente não consiga cumprir, a gente vai lidando com tranquilidade, porque a gente sabe que às vezes uma pessoa adoece, chegou uma demanda mais urgente, tanto para a gente quanto para vocês, e a gente vai entendendo isso e a gente vai conversando com muita tranquilidade. A gente vai precisar refazer o cronograma, prorrogar os prazos, não tem problema, não tem problema. A gente está aberto a isso e a gente entende, porque muitas vezes a gente não vai conseguir cumprir para a universidade em algum outro momento, pode ser que seja difícil também, dependendo da circunstância, então vocês podem ficar despreocupados em relação ao prazo, porque a gente contratou vocês porque a gente, tanto da história da universidade, com a SAM, e também o outro ponto importante que foi acerca do nível de execução que vocês têm, mas a gente compreende que nem tudo é perfeito, e aí a gente tem aí 3 anos, se for necessário, a gente pode prorrogar o TED e ir construindo com tranquilidade. Tá bom? Certo, Cíntia. Então, eu acho que internamente a gente mantém, eu estou entendendo, a gente mantém esse cronograma proposto, a gente vai trabalhando com ele nesta organização e vai adequando à medida que o carro for andando. Eu acho que vai ser esse o processo mesmo. Então tá. Aí, Cíntia, dentro esse primeiro processo nosso, que era a definição da estrutura, que era a definição dessa estrutura que a gente vai te apresentar agora, aí a gente fica aguardando um posicionamento de vocês em relação a essa estrutura de sumário, para que a gente consiga internamente já ir trabalhando. Obviamente que isso não impede, a gente já, a partir de segunda-feira, a gente já vai começar a construir os conteúdos, porque, como é uma atualização de documento, não vai fugir muito daquilo que hoje é a estrutura que tem no próprio caderno, né? Mas, assim, só para a gente depois ir conseguindo avançar de acordo com também que são as expectativas de vocês dentro de cada uma das sessões, né? Então, vamos lá, então. O que a gente está pensando de estrutura geral do documento? Uhum. Bem, então, essa é a capa que a gente tem hoje, né? A capa e folha de rosto do caderno do CISAM. Né? Ele vem com o título, tem este layout, tem as logomarcas aqui do sistema apenas, né? Do sistema não, da Kaizen, que é a proponente deste documento. E aqui a gente já tem uma dúvida, Cíntia. Eu não sei se vocês já têm isso definido. Como é uma atualização desse caderno, se ele vai ser um caderno de segunda edição e a gente vai manter este mesmo layout de capa, ou existe uma identidade desses cadernos do CISAM, então todos eles são cores diferentes, mas eles têm esta identidade. Se a ideia é manter esta identidade ou vocês querem mudar esta identidade da capa, eu não sei se vocês já têm isso definido, como é que vocês estão imaginando que vai funcionar isso? Por mais que seja uma atualização, é um caderno novo. E essa questão do manual, que acaba sendo do manual de identidade. Hoje, a Kaizen tem um novo manual de identidade visual, é uma nova marca. Tanto a Kaizen quanto o Mapassan, e agora a gente está construindo a nova marca do CISAM. Elas estão mais claras, um pouco mais modernas. Ficou bem bonito. Eu posso até mandar para vocês, já está aprovado e a gente já está usando já a nova marca da Kaizen e a marca do Mapassan. E aí eu mando para vocês. E aí vocês podem fazer uma nova proposta da capa, tudo isso. Acho que trazer um pouco mais de modernidade, pode ser mais colorido, enfim. Porque aí vai tudo seguir realmente o mesmo padrão aos próximos documentos da Kaizen. Certo. Tá bom? Eu mando para vocês o manual, porque aí tem as cores, tem
a fonte, né, utilizada, aí vocês podem seguir mais ou menos da nova marca da Kaizen. Perfeito, ótimo. A próxima parte do caderno que existe hoje é a parte de identificação da obra, então a gente tem ali as questões de quem é o responsável pela elaboração, e aí agora de atualização, né? Os responsáveis por revisão e colaboração, responsáveis pela diagramação, que aí vai ser o assessor contratado pelo projeto. A gente não sabe ainda, Cíntia, se a ideia de vocês é fazer uma impressão desse documento ou ele vai ficar só disponível de forma digital. Isso é uma dúvida nossa também, porque na diagramação, se ele for para impressão, a gente vai ter que pensar numa diagramação para impressão, né? Então também tem que, eu não sei se você já tem isso definido. E na ficha catalográfica, uma questão que depois, não é uma questão que a gente precisa, isso não é urgente, a urgência depois vai ser pensar nos conteúdos. É a questão da autoria, né? Como que a gente vai definir? No TED está definido que a autoria do documento é dos conteudistas e do próprio Ministério, né? Então a gente tem que definir isso posteriormente, como a gente vai fazer. Se é segunda edição... A gente pode fazer como a gente faz com os outros, que esse documento é oriundo de parceria formalizada entre a universidade e o Ministério da Cidadania. Isso. Os nomes aqui não precisa, até porque eu vou até mandar esse textinho para vocês. Hoje os documentos da Kaizen, todos os documentos, não é só da Kaizen, né? Eles, a nível da impessoalidade, não vem com todos os nomes. Eles estão mais limpos em relação a isso. E aí eu vou mandar para vocês a explicação certinha. Para essa parte aqui, que eu acho que é a terceira e a quarta página, até a quinta, que fala sobre isso, tá? Sim. Cíntia, a ideia de vocês é fazer a impressão desse documento? Você já tem isso definido ou não? Não, não tem. Tá, ok. Não tem problema. Isso também a gente vê depois na diagramação, mas é só para saber se você já tinha essa definição. Tá bom. Isso. Aí a próxima parte é isso que você está falando, que é a lista de todos os representantes. Então, no documento atual, a gente tem a lista da Kaizen, né, com todos os participantes da Kaizen naquele momento, né, que depois a gente também precisa definir com vocês como que isso vai ser, como vai constar no documento, mas também é uma questão para a gente definir posteriormente. E aí, Cíntia, o que a gente está sugerindo, a gente buscou alguns documentos que são produzidos, já foram produzidos pelo nosso grupo, outros documentos que a gente está usando como espelho para poder pensar na diagramação, num novo formato de diagramação para o caderno do CISAM. Então, a gente se baseou nesses 5 documentos, tá? O almanaque, a linha do tempo que a gente produziu, isso em parceria com o Ministério no outro projeto, e a gente tem o cadernos do UNASUS, um documento que eu acho que você conhece, que é o de trajetórias e relatos, que ele é mais formato de revista, né? Ele é muito revista, e o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi lançado recentemente, que também tem um layout bem interessante para esse tipo de documento mais técnico. Tá? E aí, a partir disso, o que a gente está imaginando, então, Cíntia? Que o conteúdo, a gente está pensando em produzir esse conteúdo com texto diagramado, botar e referenciado, botando as referências ao final de cada sessão, diferente do que está hoje no caderno do CISAM, que as referências são todas no final. A nossa sugestão é que no final de cada sessão a gente traga as referências que foram utilizadas naquela sessão. E aí trabalhar com imagens representativas do conteúdo, com caixas do tipo reflexão sobre cada um dos conteúdos que a gente entende que precisa fazer alguma reflexão ali importante, dar destaque para alguma questão. Caixas do tipo link para materiais externos e principalmente legislações. Então, depois a gente vai conversar até, tem uma sugestão nossa para a parte dos anexos que hoje existe no caderno do CISAM, mas também pensando em linkar para as legislações, pensar aqui também numa caixa de texto para isso. Caixas de texto do tipo saiba mais, para passar mais alguma informação também dentro do conteúdo. Caixas de texto para experiências práticas, e aí trabalhar também com experiências práticas. Depois a gente vai passar nas sessões algumas ideias que a gente também já pensou em relação a isso, principalmente nas legislações, mas também para poder ter um recurso para ser utilizado. E aí trabalhar com infográficos,
ao longo do conteúdo, quando você for pertinente, né? E uma outra coisa que a gente pensou, aqui um outro infográfico, principalmente para trabalhar a questão da linha do tempo, a gente já tem isso no Almanac, a gente tem um documento de linha de tempo para poder trabalhar isso melhor. Hoje, no documento do caderno do CISAM, toda a história ela é um texto corrido, né? E aí a gente perde um pouco da temporalidade nesse processo. Então, a gente também está pensando muito em trabalhar com infográfico, essa questão do registro histórico. E uma outra alternativa que a gente está sugerindo, que também a gente usou no Almanac, e aí pensando também que é um documento que ele precisa ter uma linguagem um pouco mais popular para dialogar com os movimentos sociais e com os gestores, a gente no Almanac trabalhou com alguns joguinhos para reforçar alguns conteúdos e ter uma alternativa que a gente pode utilizar também. Obviamente, Cíntia, a gente não vai usar todos esses recursos em todas as sessões, mas são recursos que a gente já está pensando como possíveis de utilizar, dependendo do conteúdo, né, e daquilo que a gente entender que seja necessário abordar. E aí a gente vai, então, para a parte do sumário e dos temas das sessões. Então, esse é o sumário... Vic, rapidinho. Eu achei, sobre o que você apresentou, eu acho que ficou muito bom. Acho que é isso mesmo, a gente não tem nenhuma consideração. Só acerca da construção do documento, a gente falou da Kaizen e tem um conselho aqui, né? A gente sabe que hoje o conselho não foi convocado, mas está saindo com até uma nota técnica lá da área, que mudou o ministro, né? E ele tem nos cobrado acerca disso. Eu não sei se até lá o conselho já vai vai ter sido convocado, mas pode ser que sim, pode ser que não, porque existe um movimento, um interesse até porque a gente está sem plano, né? Então a gente precisa que o Conselho seja convocado, retomado, né, voltado às atividades que a gente não sabe muito bem. Então, pode ser que a gente consiga as contribuições do Conselho nesse documento, mas pode ser que não. A gente pode até ver alguma forma, se for necessário ou não, de mandar para alguns conselhos estaduais que estão próximos, assim, que a gente conhece, que tem conselho que não está funcionando, mesmo que seja estadual, né? Para falar um pouco sobre se der tempo também, né? Assim, à medida do possível, para que também a gente tenha alguma intervenção, alguma consideração da sociedade civil. Então, a gente pode ir pensando nisso também, sabe? Porque pode ser que esteja, o Conselho já esteja funcionando, mas pode ser que não esteja, não dê tempo. Talvez para os outros documentos a gente já tenha o Conselho já em funcionamento. Tá? Ótimo, Cíntia. A gente, inclusive, fica feliz com essa notícia que você está nos dando. E isso é uma dúvida nossa. A gente nem vai abordar isso aqui hoje, porque eu acho que isso vai aparecer no momento de construção. A gente está entendendo que o sistema está no momento de reativação, pensar assim, né, usar esse termo, e que, inclusive, algumas das questões hoje que a gente vai ter que botar no caderno, elas estão penduradas. O plano é uma coisa que está pendurada, né? A gente tem uma seção específica de planos aqui, né? E a gente está sem um plano nacional, então a gente tem que ver como é que a gente vai lidar com isso no documento. O próprio Conselho é uma outra situação. A gente tem uma situação histórica, que são os fóruns bipartite e tripartite, que também ficam pendurados historicamente, a gente tem que ver como é que a gente vai lidar no documento. Mas a gente está entendendo que isso vai, ao longo do ano, aí, quando a gente for construindo, na hora que a gente chegar nessas questões, que vão ser mais sensíveis, aí a gente vai precisar conversar especificamente sobre cada uma delas e ver como que isso vai ser trabalhado, se vai ter alguma outra alteração de legislação daqui para frente, né? Você já alertou a gente na última reunião que também o governo vai mudar, né? Independente de quem ganha ou se o governo atual se manter, mas muda tudo. Então, como é que isso vai ser no início do ano que vem, né? Até que ponto também a gente fechar um documento em dezembro pode ser perigoso da gente ter alguma alteração já no início do próximo ano que a gente precisaria adequar no documento, né? Mas eu acho que isso a gente vai conversando ao longo do ano, né, em relação a essas questões todas. Mas já fico muito feliz com essa informação da convocação do Conselho e de uma possibilidade do Conselho também, dos conselheiros olharem o documento. Acho que isso é importante realmente. Bem, do sumário e dos temas das sessões. Hoje, Cíntia, esse é o sumário que está posto dentro do documento. A gente partiu, então, para pensar num sumário a partir do sumário já existente.
E o que a gente está sugerindo? A gente está sugerindo 3 supressões de sessão. Uma é a sessão introdução, a outra supressão é a sessão de referências bibliográficas lá no final e a sessão de anexos. Tá? A sessão de introdução a gente está suprimindo por entender que a sessão de apresentação ela vai ser suficiente, porque hoje a sessão de introdução e de apresentação, elas meio que se confundem e elas abordam questões que já são apresentadas nas sessões, os marcos legais, a história do próprio sistema. Então, a gente está sugerindo suprimir uma delas, né? E a gente está sugerindo suprimir a introdução. As referências ao final, a gente está sugerindo suprimir porque a gente está querendo colocar as referências ao final de cada sessão, então a gente tem uma subseção de referências ao final de cada sessão. E a sessão de anexos, hoje, ele está com as legislações lá. E o que a gente está sugerindo é criar, eu não sei, aí pensar em algumas possibilidades. Uma página dentro do Ministério, onde essas legislações estão sendo atualizadas e a gente sugere, então, que as pessoas acessem essa página, ou a elaboração de um caderno de legislações, e a professora Cris Gabriel, ela traz uma experiência do PNAE, que eles elaboram um caderno de legislações e que ele é atualizado periodicamente e disponibilizado na forma de um doc, né, na internet. Cris, eu vou até pedir para tu falares, porque eu acho que é uma outra possibilidade também de trabalhar, porque botar as legislações num documento desse, a gente vai deixar o documento muito engessado, né? Então, também a gente está sugerindo suprimir o anexo por isso. Cris, queres falar? Sim, Cíntia, no Secane, né? Nos Secanes, a gente tem trabalhado bastante tempo com isso, mas na realidade é o MEC mesmo, né? Com esse... E é um documento em Word, mesmo como o Mick falou, chama Caderno de Legislações PNAE. E aí vai mudando o ano, 2019, 2020, 2021, porque eles só vão inserindo resoluções, né? Revogou alguma coisa, atualiza. E aí isso é muito fácil de ser atualizado. Ano após ano, a gente recebe o Caderno de Legislações. E aí acaba facilitando que esse material possa ser um pouco mais atemporal, né? Que era uma preocupação tua. Até vou colocar o link aqui no bate-papo para tu dar uma olhadinha. Mas é nesse sentido assim que a gente pensou, acho que... Não, tá ótimo. Pode ser do jeito que vocês botaram aqui nessa proposta. Tá ótimo. Até, Cíntia, a gente... existe um caderno de legislações do CISAM, né? Que, eu salvo engano, eu acho que foi o Conceia que produziu. Mas já existe uma proposta nesse sentido. Sim, ele é até menorzinho, né? Isso. Então, acho que talvez pensar numa outra alternativa para a questão das legislações, né? Bem, e aí... O que está em vermelho aqui, Cíntia, são as alterações que a gente está propondo, tá? Então, a breve retrospectiva histórica se mantém no lugar que ela está, a evolução do marco legal se mantém no lugar que está, o CISAM se mantém no lugar que está, e a gente está sugerindo uma inversão entre o plano e a adesão. Então, a gente está sugerindo falar do plano primeiro, para depois falar da adesão. Hoje, no caderno, está falando da adesão e depois falando do plano. E a outra sugestão que a gente está fazendo no sumário é que dentro da adesão existem várias subseções, que particularmente a gente acha que elas são muito engessadas e elas não fluem muito bem. Então, a gente está fazendo uma outra sugestão de divisão da seção de adesão para outras subseções. Tá? Mas isso depois a gente vai te explicar melhor, porque a gente vai falar agora de cada uma das seções. Então, só para tu entenderes esse panorama geral do sumário que a gente está propondo. A ideia é manter basicamente a mesma estrutura, com essas exclusões, que também não são muito importantes dentro do conteúdo do próprio documento, mas a principal mudança é essa ordem do plano e da adesão. Aí aqui, Cíntia... Tá. Aqui a dúvida, tá? É se ok para vocês, essa estrutura de sumário, e a gente não pensou em criar sessões novas. A gente está pensando numa atualização, utilizou as sessões já existentes e a gente entende que as sessões, da maneira como elas estão, elas dão conta de trabalhar tudo que precisaria ser trabalhado também, tá, Cíntia? Mas aí também depois a gente precisa te ouvir e entender se vocês têm alguma outra sugestões. Não queres mais? Então tá. Vamos lá. Eu estou de acordo com essa proposta de sumário. Talvez ali só... E como que a proposta, como que vocês, como ficou a organização, não tem problema do jeito que está. Talvez só no breve retrospectiva histórica,
pode ser um pouco mais, não precisa ser tão breve, pode ser um pouco, vocês podem escrever um pouco mais, assim, né? Até para ser um documento que seja uma referência. Os gestores, quando quiserem saber um pouco mais de SAM, consultem o documento, sabe? Seja um documento ali que o gestor ficar para cima e para baixo com ele, para auxiliar tanto nessa parte teórica, quanto na parte prática, quando fala do plano, como que faz para aderir, as vantagens, né? Então, a parte teórica, de ser esse documento, de ser um pouco assim de referência, e essa parte também prática, de passo a passo, de linha do tempo, que ele vai poder ali consultar. Acho que só isso também, mas eu acredito que vocês já estejam pensando nisso. Não, perfeito. Na verdade, hoje o caderno do CISAM são 8 páginas. O breve já não foi muito respeitado nem na primeira versão, né? Mas essa tua fala é importante, Cíntia, porque da gente entender se a ideia era talvez resumir melhor essa sessão, mas é importante essa fala sua de deixar ele como um documento de referência para contar essa história. Então, tudo bem. Então, a gente qualifica isso na hora que for construir essa sessão também. E a gente gosta muito de contar essa história. A Cris, enquanto orientadora de mestrado e doutorado, a gente sempre fala isso, né? A gente gosta muito de contar a história do sistema, né? Então, tem bastante coisa. Vamos lá. Então, na apresentação, Cíntia, o que é o conteúdo original? Atualmente, ele apresenta o CISAM de forma bem geral e ele pouco descreve o que é o documento, quais são as intencionalidades desse documento, qual é a importância desse documento no contexto da governança da segurança alimentar e nutricional. E o que a gente está sugerindo é que essas questões sejam melhor abordadas nessa apresentação, né? Então, é um texto assinado, né? O conteúdo sugerido, né? Um texto assinado pelos responsáveis pela publicação do documento, que vai apresentar o documento, suas intencionalidades, a importância dele na governança da ação e do sistema. E aqui uma dúvida nossa, Cíntia. Esse texto de apresentação, a gente elabora, vocês revisam, porque como é um documento, é uma parte que é assinada por vocês, ou isso é uma elaboração própria de vocês, tá, Cíntia? Então, isso a gente ficou com dúvida de como que, se a gente elabora esse texto ou não. Também não sei, eu vou precisar conversar. Eu acredito que a gente elabore. Tá. Mas eu vou precisar conversar aqui com a diretoria. E aí verificar quem que vai assinar o documento, porque hoje... Acho que tem que ser o secretário executivo da Kaizen. Porque hoje ele está pela Kaizen e pelo Conceia, né? Foi o documento atual, né? Então depois tem que definir isso também. Mas ok, Cíntia, então a gente aguarda a tua resposta em relação a essa sessão, se a gente produz ela ou não. Tá bom. Aí vem a retrospectiva histórica da segurança alimentar e nutricional no Brasil. O que a gente percebe no conteúdo original, né? Ele reforça os marcos políticos referentes principalmente à estrutura do sistema. Ele é um texto longo, ele não é muito atrativo, com muitas informações normativas e que vão ser trabalhadas depois em sessões específicas desse documento que existe hoje, né? A agenda da segurança alimentar e as suas mudanças ao longo do tempo, elas são um pouco evidentes nessa descrição histórica do documento, e a gente percebeu também uma falta de relação desta agenda e da agenda de segurança alimentar e nutricional e do CISAM com o contexto social, epidemiológico e econômico brasileiro. Isso não vai aparecendo ao longo do texto, né? Então, o que a gente está sugerindo é que essa retrospectiva histórica ela tenha o histórico de formulação e implementação de políticas e programas de SAM e sua relação com esse contexto social, epidemiológico, econômico e político brasileiro, a relação entre a agenda internacional e nacional da segurança alimentar e nutricional e a sua incidência sobre a governança da segurança alimentar e nutricional no Brasil, falar depois sobre a formulação e implementação do CISAM e da política nacional, as mudanças no CISAM, da sua criação até os dias atuais, e aí reforçar qual é a agenda atual da segurança alimentar e nutricional, né? Então, as diretrizes do CISAM, aquilo que está sendo orientado pelos planos e quais são as frentes de luta mesmo de agenda dentro do sistema e da política nacional de segurança alimentar e nutricional como um fechamento dessa sessão. Tá, Cíntia? Alguma dúvida aqui, Cíntia? Ok. Eu estou correndo por causa do tempo, tá, gente? Mas vocês, se precisar de freio, vocês me avisam. Eu aviso aqui, eu estou acompanhando aqui o início da outra, eu aviso vocês.
Em relação à sessão de evolução do marco legal da segurança alimentar e nutricional e do CISAM. Então, ela está em apresentação hoje, né? O documento ele tem uma apresentação em ordem cronológica, tem poucos marcos legais da segurança alimentar e do CISAM no documento, nessa sessão, e ele não mostra a evolução desses documentos, assim, né? Que é isso que a gente comenta, assim, essas legislações elas vão alterando, né? E a gente precisa mostrar um pouco dessa evolução. Os marcos estão citados pelos seus títulos e não sobre os assuntos que eles tratam, então tá lá, né? Decreto 7272, mas assim, tu precisa sobre o que é o decreto, né? Sobre o que ele fala, né? E falta de informações conceituais sobre o que são esses marcos legais. Então, o que a gente está sugerindo para esse conteúdo? É trazer um pouco mais de teoria para ele, então conceitualizar os marcos legais e os diferentes tipos de legislações, o papel dos marcos legais para as políticas públicas, especialmente para a política de SAM, falar da autonomia dos entes federados na proposição das legislações, né? Então eles têm uma vinculação, mas eles têm autonomia também nessa produção. E aí, o que a gente está sugerindo é distribuir os marcos legais por instâncias e por componentes. Porque o que a gente acha que vai ser importante, Cíntia? Eu quero saber como é que eu monto a Kaizen. Então, os marcos legais que que falam de Kaizen é esse. Eu quero saber como é que... Sobre conferência. Conferência está nesse marco. Então, mesmo que a gente repita os marcos, mas eu divido por tema de interesse, né? Para poder orientar melhor o gestor e quem quiser buscar essas legislações, elas vão ser temáticas. Então, é isso que a gente está imaginando nessa distribuição. E aqui também, Cíntia, a gente está pensando talvez em trazer, como o título é evolução, de trazer uma linha temporal mesmo, da evolução desses marcos, né? E quando a gente fala de marcos de segurança alimentar, eles são maiores que o marco do próprio sistema. Então, a gente tem um CONSEA tem um marco de constituição do CONSEA anterior ao próprio sistema. Então, de trazer um pouco dessa história também dos marcos legais aqui, tá? Porque eu achei bom, porque aí não fica só o marco legal da lei em si, mas da construção, assim, da SAM, por exemplo, primeira conferência, segunda conferência, terceira conferência, sabe como? Exato. Não ficar só essa coisa da lei, que é claro, é marco legal, mas essa linha do tempo que fale dos marcos, não sei se é de atuação, assim, os principais pontos, as principais... isso, um pouco o que foi realizado na SAM no Brasil, assim, no ano da conferência, o ano que foi publicado o primeiro plano, o segundo plano, né? O terceiro plano de SAM, é isso. Perfeito. Porque o título da sessão no documento atual é marcos legais da segurança, não é do CISAM, né? Então, a gente ampliar mesmo, né? Eu não estou falando especificamente do sistema, né? Ou da política, né? A gente falar da segurança alimentar. Então, perfeito. Vamos para frente. A próxima sessão é o CISAM. Então, é uma sessão que fala do sistema. Então, a gente entende... Ele tem 2 páginas, eu acho. É um conteúdo bastante resumido. A gente entende que ele é um conteúdo insuficiente para apresentar o sistema e falta de relação do sistema com outras políticas públicas e sistemas. E que eu acho que isso também é o interesse de vocês, de a gente falar um pouco dessa articulação, né? Então, o que a gente está sugerindo para essa sessão? Uma descrição do CISAM de forma abrangente, falar do sistema de forma mais abrangente, falar dos componentes do sistema, falar de aspectos de governança, as diretrizes que orientam o sistema, falar de participação popular e controle social, intersetorialidade, que é um tema bastante caro dentro do CISAM, a gente precisa falar sobre isso também, sobre o processo de descentralização do sistema. Depois, abordar as competências e atribuições dos entes federados dentro do sistema, falar sobre financiamento do sistema, que isso também hoje está no limbo dentro do documento, né? Falar de monitoramento e avaliação do sistema, equipamentos públicos, que também a gente não fala sobre isso hoje no documento, e acho que é importante a gente falar como um equipamento específico desse sistema, né, dessa política pública. E aí, terminar com a relação do CISAM com SUS e outras políticas e programas relacionados à agenda da SAM, a educação, a agricultura, até para a gente poder abordar melhor essa questão da intersetorialidade. Tá? Então, é uma sessão que, essa sim, ela vai diferir em quantidade de páginas do que tem hoje, porque ela é bem resumida hoje dentro do caderno. Né? Então, aqui a ideia é qualificar melhor essa sessão. Alguma questão, Cíntia, aqui?
Vamos lá. Planos de SAM e os instrumentos de gestão. Aqui a gente já tem uma mudança de título, porque hoje o documento ele é Plano Nacional de Segurança Alimentar, e a gente quer falar dos planos e incluir os planos enquanto instrumento de gestão, falar dos instrumentos de gestão dentro do sistema, né? Então, o conteúdo original, ele foca no plano nacional, ele não dá orientação sobre as construções desse instrumento de gestão, né? Em todos os níveis de governo. Falta de relação do plano enquanto instrumento de gestão e de apresentar e discutir outros instrumentos de gestão que são importantes dentro do sistema. Então, o que é o conteúdo sugerido, né? A importância dos instrumentos de gestão e os instrumentos do CISAM e da PNSAM, então aqui é uma parte mais teórica, falar dos planos de SAM, fóruns bipartite e tripartite, a relação dos planos de SAM com o plano plurianual, com a gestão orçamentária e financeira das políticas de segurança alimentar e nutricional. Isso é uma questão que a gente vem percebendo muita demanda dentro dos municípios, principalmente, e dentro do Estado, né? As pessoas, é muito difícil as pessoas entenderem o que um plano de política pública, a relação que ele tem dentro do orçamento, por exemplo, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. E aí, detalhar processo de construção, monitoramento e avaliação dos planos de segurança alimentar e nutricional, como que isso precisa ser feito, talvez até numa forma aí de passo a passo mesmo desse processo, né? E aí, quais são as nossas dúvidas em relação a essa sessão específica, Cíntia? Fórum bipartite e tripartite, como é que a gente vai abordar isso? Porque ele está dentro da Lausanne, aliás, dentro da Lausanne, não sei, mas está dentro do decreto 7272. Mas, assim, na prática, isso está pendurado, né? A gente tem uma questão em relação ao plano nacional, como é que a gente aborda isso dentro, porque vai ficar uma coisa estranha a gente falar da necessidade dos municípios e estados elaborarem seus planos e a gente está com o plano nacional pendurado, então tem que ver como é que a gente vai abordar essa questão também dentro do documento, né? E a outra coisa que nos chama a atenção no documento, e que, na verdade, não é no documento, é na legislação, que é a cobrança em relação à publicação dos planos para os municípios e para os estados, né? Então, hoje os estados e municípios, no momento que eles fazem adesão, eles assumem um compromisso de publicação em até um ano. Existe toda uma discussão na seção atual do documento sobre o que acontece se isso não for publicado, mas, assim, na prática isso não tem acontecido nada, né? Até porque ninguém vai descredenciar município e estado porque não publicou o plano, porque a gente já tem um nível de adesão bem baixo nos municípios, né? Então, assim, a gente precisa discutir como é que a gente vai lidar com essas informações também nessa sessão, tá, Cintia? Aí ela tem bastante questões aqui que a gente vai precisar ver como que a gente avança em relação a isso, tá? Queres comentar alguma coisa, Cintia? Não, eu acho que depois, em outro momento mais próximo, a gente pode retomar esse ponto específico, esse tópico. Mas, assim, em relação ao plano, mesmo que esteja essa ausência do plano nacional, os municípios e os estados, eles podem, e na verdade já acontece, né? Tanto fazem conferência, como o ano passado aqui teve do DF, na Paraíba, a Paraíba lançou o plano, o novo deles, né? Estadual. Então, assim, por mais que tenha essa ausência do plano nacional, tentar trazer a importância de eles realizarem o plano. Eu sei que fica um pouco fragilizado o fato porque não tem plano nacional, mas hoje a gente não tem o que fazer. A gente está tentando retomar o conceito para poder fazer a conferência o ano que vem e aí construir o plano. Então, independente de não ter plano, a gente precisa estar motivando e eles podem, né, considerando a autonomia federativa dos estados e do município para fazerem o plano, tá? Mas vai precisar ir o fórum bipartite e tripartite também, porque como a gente hoje está sem Conceia e a Kaizen ficou 2 anos desativada, a gente retomou só esse ano, não tinha como... É uma discussão antiga, não é de agora, não é desse governo, né? Já vem há muito tempo falando sobre o fórum bipartite e tripartite. Eu sei que Minas consegue ainda fazer o bipartite, eu tenho uns estados que fazem, mas ainda a gente não tem nenhum mecanismo. A gente não tem instrumento, a gente não tem fluxo, a gente não tem nada a nível de ministério de Kaizen para falar sobre isso, mas a gente sabe que é importante para implementar, né, aplicar esse ponto que está na legislação. E é isso, assim, não, hoje assim, a gente não consegue
por mais que seja importante, a gente fala com os municípios para eles iniciarem, e quem sabe o movimento do município com o Estado, a gente pressiona a gente também para a gente poder pensar melhor sobre isso. Pode falar, Milena. Cíntia, a gente viu mesmo que Minas Gerais tinha instituído o Fórum Bipartite. A gente até foi procurar se tinha alguma legislação e tudo mais, mas a gente não achou. Eles têm esse fórum regulamentado e tudo mais? Não sei se está em lei ou decreto, eu não sei. Eu sei que eles fazem. Não, a pessoa de referência era o João, mas parece que ele saiu agora, parece que já está a Renata, e que nem mora no Brasil. Ela morava no Brasil, agora está morando na França. Mas ela era a Renata era a pessoa de referência. Na verdade, era o João, e agora está a Renata. Posso até passar o contato dela para vocês. Interessante, Cíntia, até para a gente, porque foi a única experiência exitosa assim, que a gente viu, e viu que é recente. A última notícia que a gente leu foi de outubro do ano passado, que estavam acontecendo as reuniões do fórum. E aí a gente ficou bem intrigada, entrei no site, tudo, procurei Marcos, mas eu não achei. Então, depois a gente manda um e-mail vendo se tu pode mandar o contato para a gente ver. Tá bom, eu posso mandar uma mensagem para a Cris, compartilhando o contato da Renata. Legal. Eu agradeço. De outras pessoas lá da Kaizen, e aí vocês entram em contato e veem como é que funcionou isso. E se está funcionando até agora, né? Você teve um encontro no ano passado mesmo. Sim. Vamos lá, então, a outra sessão é a sessão de adesão. Então, o conteúdo hoje original, ele é um conteúdo normativo, ele não tem muito, ele não é prático, né? Ele não tem esse passo a passo do processo de adesão. Então, ele faz uma orientação de adesão aos estados. Aí aqui uma dúvida, né? Tem uma parte de orientação de adesão aos estados, mas os estados estão todos aderidos, então tem que ver como é que também se vai precisar manter isso, porque hoje os estados já estão todos aderidos ao sistema, né? Falta de informação sobre a importância e benefícios da adesão, que isso é uma questão que também a gente sente muita dificuldade na hora que vai lidar com os municípios, de eles conseguirem entender os benefícios e as vantagens aqui. E informações... a gente repete, é um documento que a gente acaba repetindo, né? Eu acho que talvez a gente pensar mesmo no que é os benefícios concretos para os municípios, porque esse texto e esses pontos aí a gente acaba repetindo em todos os outros documentos que a gente constrói, vai construindo e coloca isso, mas nem sei mais é isso, a gente precisa refletir, nem sei se é isso ou se é só isso, tem mais coisa que isso, a gente não sabe, porque não consegue mesmo parar para pensar. O que a gente percebe hoje é que, eu acho que é bem isso, Cíntia, ele é um documento normativo, mas não vende o peixe. E aí eu acho que a gente precisa pensar num documento que estimule, que as pessoas entendam e sintam vontade realmente de fazer essa adesão, né? Então, acho que é isso que é importante a gente tentar abordar nessa sessão da adesão, né? Acho que até por isso que foi uma das sessões que tu pode ver que a gente mais fez sugestão de ajuste, porque a gente vendo na prática como acontece a adesão e a dificuldade dos municípios nesse processo, a gente pensou assim, né? Não, a gente vai ter que reorganizar isso para que seja algo mais prático e mais condizente. Então, realmente, essa foi a que a gente mais sentiu necessidade. Assim, quando foi ver ele pelo sumário, era a mais alterada por conta disso mesmo. Então, vamos lá. O que a gente está sugerindo, então, para abordar nessa sessão? A importância e os benefícios da adesão ao sistema, os requisitos mínimos, as condições para permanência no sistema, que é também essa ponto de interrogação, né? O passo a passo para adesão municipal, e a gente está falando da municipal porque para os estados, em princípio, hoje a gente não teria mais essa necessidade, e a lista de verificação dos documentos e estruturas necessárias para que os municípios conseguissem fazer esse checklist mesmo daquilo que precisa ser feito para fazer adesão ao sistema, né? Aí, as nossas dúvidas aqui estão em relação ao sistema, ao Adesan. A gente já conferiu que ele está... A gente consegue acessar o Adesan, mas a gente não sabe se ele está funcionando, Cíntia. Assim, então, para saber se o sistema está funcionando, se ele vai ter continuidade, se a gente fala do Adesan dentro dessa sessão, né? E a outra dúvida é a comprovação da elaboração dos planos. Então, hoje tem um requisito de que se o município não comprovar a publicação do plano, ele é descredenciado, né? A adesão dele cai. Mas isso, na prática, não funciona. Então, acho que existe uma legislação que hoje eu acho que a gente talvez fosse... Se a gente fosse reescrever o decreto, a gente fosse pensar melhor
nesse pré-requisito aí, né? Nesse critério, mas assim, teria que ver como é que a gente vai lidar com isso também dentro do documento. Sobre o Adesan, é um sistema que está há 8 anos sendo construído, que é relativamente simples. A gente termina de construir a TI, e aí começa os testes, aí acha um erro, aí conserta o erro, aí surge outro erro. E a gente está avaliando internamente se a gente continua com o Adesan, porque tem uma rotatividade, porque a TI do Ministério é uma empresa contratada, não a TI em si, mas assim, tem uma empresa para desenvolver os sistemas. E toda vez que muda a empresa ou muda a gestão, se perde o histórico sobre acerca do Adesan. Hoje a gente está avaliando se a gente vai manter o Adesan do jeito que está ou se a gente vai abrir um outro chamado para construir um novo sistema, porque esse a gente nunca consegue finalizar. Enfim, o que eu recomendo é que não se coloque nada sobre o Adesan e coloque o passo a passo para a adesão do jeito que está acontecendo hoje. Passa para o Conselho, passa para a Kaizen, vem para a Kaizen Nacional e a gente dá o retorno. Aquele passo a passo do papel que vem por e-mail e tudo. Sim, sem uma explicação que isso vai para dentro de algum sistema, apenas que os processos precisam ser feitos. Ok. É isso. E a comprovação da elaboração do plano, a gente não existe, assim, a gente não consegue fazer isso. Inclusive, é tão limitada hoje a nossa equipe, até antes, né, quando a equipe era maior, não tinha um monitoramento próximo dos municípios. Há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, também não tinha. Então, hoje está impossível. Acho que é melhor nem falar sobre isso, apesar de estar, mas é melhor nem falar sobre isso. Porque aí pode ser mais uma coisa para desestimular o município a aderir ao CISAM. Uma coisa que a gente observou, e talvez essa informação deve chegar para vocês aí, Cintia, vocês devem ter observado também, mas no outro projeto, quando a gente ia conversar com os municípios para estimular a adesão, a gente sentia, e isso era verbalizado, não é nos sentimentos, era verbalizado. Os municípios falavam que não iam fazer adesão para não ter que assumir o compromisso de elaborar o plano em um ano. Principalmente porque os planos eles estão atrelados ao PPA do município, e aí isso acaba gerando... Então, assim, o nosso PPA vai ser feito só em 2024, então a gente só vai fazer adesão em 2023, porque senão eu não vou conseguir fazer o plano. Então, tu ia criando limites no processo de adesão de forma desnecessária, né? Então, acho que realmente é uma questão que a gente vai precisar discutir mesmo, né? E eu acho que futuramente até pensar numa alteração do decreto, porque o decreto fala que precisa estar aí. A gente, na época da construção, acho que tentou ao máximo amarrar, e eu acho que estava certo, mas acabou em alguns pontos inviabilizando, assim, por exemplo, a coisa do plano e tudo isso. Enfim, eu acho que é uma outra discussão, né? Mas eu acho que é isso que você está falando, tá certo. Não, perfeito. Eu acho que isso também dá para... No chat ali, a Cris falou se isso avançar, a gente depois vai para esse... Coloca no caderno de legislação, acho que essa é a ideia mesmo, tudo que mudar de legislação não fica aqui no documento para não ficar travando isso, né? E talvez a parte do adesão dá para construir um documento à parte depois, explicando só, né, um tutorial de uso do adesão depois, né? Eu acho que realmente dá para pensar isso com mais calma. E aí a gente chega nos modelos orientadores para institucionalização do CISAM. Então, hoje o documento ele traz várias minutas, mas a gente percebeu a inexistência de minutas importantes para a implementação do CISAM nos estados e nos municípios, né, de algumas minutas importantes, e falta de instrução para adaptação das minutas. Então, hoje está lá, a minuta tem uma lacuna, né, para só botar o nome do estado, o nome do município, mas é uma coisa bem engessada, sem muita orientação. O que a gente está sugerindo para essa sessão? É atualizar as minutas dos documentos e aí trazer alguns alertas para questões importantes dentro do documento. Então, sei lá, tem alguma questão na legislação ali que a gente quer chamar a atenção ou passar alguma orientação. Também dá essa orientação dentro dessa sessão, né? Apresentar minutas de legislações sobre a instalação de órgãos responsáveis pelo sistema, que hoje isso não tem. Eu acho que isso é uma dúvida que a gente também presencia aqui nos municípios, sobre os órgãos de gestão do sistema nos municípios e no próprio estado, né? Como que legisla sobre isso.
a legislação sobre publicação de plano, legislação de chamamento de conferência, minutas de regimento interno de conferência, conselho, eu acho que tudo isso daria para a gente sugerir aqui também dentro dessa sessão. Disponibilizar exemplos de legislações municipais e estaduais que a gente entende que sejam importantes. E aí vem muito da fala da Milena de Minas Gerais. Pô, Minas Gerais construiu um fórum bipartite, será que eles conseguiram elaborar uma resolução sobre isso, um decreto que a gente poderia mostrar para os outros estados e municípios como é que faz, então, né? Então, e aí, Cintia, essa é uma dúvida nossa. Eu não sei se vocês têm esses exemplos, assim, olha, a gente conhece lá no estado tal, no município tal, eles fizeram um decreto muito interessante para regulamentar a coordenadoria de SAN no município, alguma coisa assim, né? Porque acho que daria para a gente ir apresentando de alguma maneira nessa sessão esses exemplos também, inclusive passando com, né? Ó, é no município tal, então as pessoas podem entrar em contato com o município para saber como é que fizeram, né? Então, dá esse processo, né? E trazer... O município, sim, tranquilo. Com o município, sim, eu não me lembro agora. A gente tem alguns estados muito bons, o Espírito Santo, a Paraíba, o próprio Maranhão, que construíram ali um arcabouço legal, bem interessante, que dá para ser replicado nos outros estados. Aí eu passo contato para vocês também. Ótimo, Cíntia. E aí a gente também imagina aqui nessa sessão os modelos para solicitação de adesão e do termo de compromisso, né, que está hoje ali, mas aí também vai ter que ver essa questão do termo de compromisso, que é esse tema sensível, né? E a nossa dúvida realmente é a existência de modelos de referência, mas bem, é isso que você já está pautando. E é isso, Cíntia, é isso tudo que a gente pensou aí para todas as sessões de reformulação do documento para começar a construir. Então, a gente entende que é uma atualização, mas é uma atualização que não vai só mudar nome e data das coisas. Então, é uma oportunidade realmente da gente qualificar o documento. Então, a gente está mantendo as sessões, invertendo algumas ordens, mas tentando qualificar bastante cada uma das sessões. E é isso que a gente tinha que te apresentar, na expectativa de que tu deu a devolução para a gente até sexta-feira. Se é tudo isso mesmo, e se a gente pode começar a construir os conteúdos. Não, manda para mim hoje, se vocês conseguirem. Aí eu dou um retorno para vocês. Já está no e-mail, né? Na realidade, eu mando... aquela mesmo? Então, então eu mando já acabando aqui, aprovando, né? E dando o de acordo para vocês já iniciarem os trabalhos. Eu acho que é isso, a gente pode ir conversando. Com muita liberdade, vocês podem ir propondo também alterações. E se no meio do caminho ver que não é isso, a gente ajusta também, tá? Eu acho que é importante trabalhar com esse planejamento, cronograma e tudo. Mas, em algum momento, a gente vai ter que, talvez, rever o planejamento. Então, podem ficar tranquilos. E a gente vai conversando. Às vezes eu consigo dar logo o retorno, às vezes não. A gente está com uma equipe muito reduzida. A gente está com em março saiu uma pessoa e agora uma outra pessoa, um outro servidor, pediu, um outro órgão pediu a sessão da Mariana. Então, assim, está bem desafiante. Então, por isso que eu deixo para vocês ficarem bem livres, no sentido até de propor no documento, de escrever. A gente não tem perna mesmo para... Aí podem ir trazendo as reflexões, estou sendo bem sincera. Podem trazendo as reflexões. Sim, a gente pensou nisso, não fica... Eu sei que vocês querem escutar, né, da nossa parte, mas muitas vezes a gente não vai conseguir dar esse retorno para vocês. E de modo geral, né, Cíntia, pelo que a gente tem percebido contigo, assim, a ideia é que a gente realmente tenha autonomia, não deve fugir muito do que vocês estão esperando, né? Às vezes alguma coisa ou outra, o que a gente sabe que é mais geral, que a gente não vai ter como não falar, a gente vai tocando, né? Fica muito à vontade. Exato, é isso. E a gente confia também, e se tiver alguma coisa, eu fugir um pouco ali da rota, eu converso com vocês, mas vocês fiquem bem livres mesmo para trabalhar. Não, joia, isso acho que é o que a gente precisa realmente seguir, né? A gente não sabe, como o Mickey levantou no início, tu já vinha nos alertando, pode ser que segundo semestre para final de ano se tome alguma decisão diferente, de segurar um pouco ou não, né? Eu acho que
questões que a gente não tem como definir agora, mas a gente vai estruturando aquilo que é possível, né? Que é a base do sistema, do histórico, do que tem de regulamentação que não vai mudar agora, da lei, enfim. Acho que isso a gente consegue tocando e entendendo que depois terão contribuições ou adequações, né? Beleza, Cíntia. Queria te perguntar uma coisa, Cíntia. Eu sei que tu tem que ir. Cíntia, a gente ficou encucada aqui, a gente já deu umas risadas, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia, modernizou tanto, né? E a gente fala da universidade mesmo, que foi tão difícil aprovar, né, as parcerias anteriores, agora tudo é digital, o mundo é digital, né? Mas a gente precisa mesmo seguir mandando impresso por correio coisas para vocês de relatório parcial? O relatório semestral, Cíntia. O relatório precisa, junto com o ofício. Para vocês é ruim, vocês têm que pagar? Não, Cíntia, porque assim, é um volume, os meninos vão falar com mais propriedade do que eu, mas é um volume muito grande, né, de papel, de coisa. E aí a gente ficou pensando mesmo na necessidade, se não seria mais racional colocar isso tudo em nuvem e mandar os links. Não, nuvem para a gente não sabe, mas tinha que ser alguma coisa que fosse... O Sicom vocês conseguem colocar, porque o Sicom tem fé pública. Aí vocês mandariam para a gente por e-mail e colocariam no Sicom, na plataforma de Brasil, que aí seria junto com a fundação. Os relatórios, colocaram tudo lá, porque lá tem fé pública, e se, por exemplo, precisar de alguma auditoria e tudo, tá lá. Né, CGU, essa seria uma opção para... Essa seria uma opção. Não, aí vocês mandariam, colocariam lá, assim, já foi colocado na aba anexo lá do Sicom, aí vocês poderiam pedir isso. A fundação mandar o documento para ela e ela anexar lá, é simples. Nos convênios isso já funciona desse jeito, mas como é que é TED, é diferente. E manda para a gente por e-mail. Eu acho que não é... Bem, eu acho que depois internamente a gente vai precisar ver isso, porque eu acho que não é a fundação. A fundação ela é atrelada à Pró-Reitoria de Administração. Então, acho que quem preenche, talvez, o sistema é a PROAD, é a Pró-Reitoria de Administração, e a fundação vai encaminhar os documentos, né? Mas depois acho que... Vocês vão pegar o documento, por exemplo, vocês vão mandar para a gente um ofício encaminhando o relatório semestral, por exemplo. Aí vocês vão pegar esse documento e eu não sei quem é que vai fazer isso, mas vai inserir isso no sistema, que é simples. O documento em PDF, vocês vão lá, tem uma abinha, ela chama anexo. Aí ele vai fazer o upload, vai subir o documento pro sistema, e ali é um documento que tem fé pública, entendeu? É um sistema de tem fé pública. E a gente conseguiria, nesse sistema, colocar uma série de anexos, assim... Em PDF. Em PDF. Você não vai mandar para a gente em PDF? Sim. Você vai colocar lá em PDF. É uma abinha no sistema que você faz relatório de tal a tal, aí vocês colocam lá. E manda para a gente. vai tentar se apropriar do sistema, então, para... Isso, porque aí dá transparência e controle, caso não de auditoria, e manda para a gente por e-mail, porque aí eu baixo e coloco no outro sistema que a gente tem, que é o SEI, né? Que é o Sistema de Informação Eletrônica, ali eu vou instruindo o processo. Porque o de mandar por ofício... não, gente, mas agora vocês podem mandar para a gente por... Tem um protocolo eletrônico. Porque mandar por correio é por causa do protocolo. Tem documento que a gente não manda por correio porque a gente precisa do AR para comprovar. Por e-mail, muitas vezes a gente consegue comprovar, mesmo que a pessoa lá responda, recebi. Tem um protocolo eletrônico que eu vou mandar aqui o endereço para vocês. Então, vocês podem protocolar lá eletronicamente, e aí eu consigo gerar o protocolo e colocar dentro do meu sistema também, entendeu? Ótimo. Então, vamos tentar descobrir esses caminhos que a gente ficou encucado mesmo de será que a gente pensando, né? Avança tanto e vai ter que imprimir tanta coisa para botar Ô, Cíntia, porque assim, você perguntou, um dos problemas é o que você levantou. A gente não previu no orçamento do projeto recurso de correio. E aí a gente ficou preocupado porque isso, se a gente tivesse que gastar com isso, vai ser um recurso bem volumoso, porque é muito documento. Aí a gente estava vendo institucionalmente a possibilidade de encaminhar isso via malote da UFSC. Mas assim, dois problemas. O malote da UFSC não é uma coisa assim tão simples,
E a gente não tem muita segurança também do funcionamento do malote para as coisas chegarem como vai chegar aqui, né? Então também isso era uma outra preocupação nossa, né? Obviamente. Mas se tiver um processo digital, acho que já ajuda. Tem um protocolo digital. Eu vou procurar aqui e mando para vocês. Eu estou procurando, na verdade. Eu vou mandar. Tá bem, Cintia, imagino que começou a tua outra reunião, né? Não, eu pedi para esperar um pouquinho Tá bom. para poder falar com vocês. Tá Tem bom. mais alguma coisa que vocês queiram? Eu acho que era isso, né? Era isso, Cintia. Era isso Tá. tudo. Agradecer, né, Então a eu dou um parceria. ok, né, no e-mail, não é isso? E mando para você aqui o protocolo. Tá aqui, vou mandar para vocês. Tá, joia, querida. Muito obrigada, Tá tá? bom? Por nada, foi disposição. ótimo. Um beijo, viu? Um beijo, bom final de Tchau, semana. tchau, Cintia. Tchau Obrigado, para viu? você também. Tchau. Tchau. A gente fica um minutinho aqui? Acho que a Cíntia saiu, né? Eu ia perguntar para ela. Eu ia perguntar. Não, acho que ela está saindo, né? Saiu. Eu ia perguntar sobre a questão do Mapassan e tal, mas ela estava com a agenda apertada, deixa para um outro momento. E é sempre assim, né, gente? Pelo visto, vai ser sempre pelo visto. Uma hora. É o nosso. Uma hora, não dá para a gente viajar muito. Foi bem produtivo e é bom uma hora, porque a gente também Vem concentra. pra cá, Cris. Coisa bem Tá objetiva. É bom. Assim. Obrigada, Mick, pela condução, foi bem boa, né? Porque o Mick já conseguiu ir refletindo junto com a apresentação e dizendo o que precisava e tal. Acho que foi bem bom, assim. E a carinha que ela faz de gostando, né, das coisas. É a melhor parte, Então, ela é super empolgada. Eu não estava vendo a carinha, daí Mickey, ela tá adorando, Mickey.